Olá, meus irmãos e amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal do evangelista Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Nosso objetivo é de que algum vídeo postado neste canal sirva de edificação para você, para sua casa e para sua querida família. Que Deus te abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e lembrando que você pode se inscrever clicando lá em inscreva-se, na sequência clique no sininho e ative as notificações. Toda vez que eu colocar um novo vídeo, você recebe no seu celular essa notificação aí dizendo que o novo vídeo chegou. E no vídeo de hoje apresentaremos mais uma mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor presidente da comunidade cristã Paz e Vida, pastor Joanribe Palharim. Prepare o seu coração, Deus vai falar com você nesse dia. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Lembrando que o pastor Joanribe tem o seu canal oficial no YouTube. Você escreve youtube.com/Joanribe. Você está no canal oficial do pastor Joanribe, que tem as mensagens em vídeo. O nosso canal tem trabalhado apenas com as mensagens em áudio. Se você quiser ver em vídeo, não se esqueça de procurar o canal oficial do pastor Joanribe aí, tá bom? Então vamos à mensagem de Deus, roda a vinheta e bora pro vídeo. Canal do Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Atenção, este é um trabalho evangelístico sem fins lucrativos. A utilização e doação gratuitas de seu conteúdo são totalmente liberadas. Porém, toda e qualquer comercialização está expressamente proibida. Saiba mais sobre este ministério acessando pregadoresdotelhado.org.br. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Acompanhe agora a poderosa pregação da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim, em um dos encontros de paz e vida, um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pegue a Palavra de Deus e abra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31, vamos meditar aqui sobre um fato ocorrido quando da crucificação do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31. Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Já acharam? Está escrito assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Amém? Eu vou ler de novo. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Agora eu leio e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Os judeus, bem alto, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Amém? Você acredita que isso aconteceu quando da crucificação de Jesus Cristo? Quem acredita? Quem crê no Evangelho? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, olhe para o céu, abra a tua boca e diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e dando glória.
Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, abra também a tua boca conosco e diga glória, glória, glória a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. Pai querido, Deus bendito, recebe o louvor de todo este povo, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz. Ninguém veio aqui para ouvir o homem, todos nós queremos ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale através do pregador agora. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Poder se assentar, igreja. Naquela sexta-feira, às 3 da tarde, Jesus Cristo rendeu o Espírito. Mas dos dois lados da cruz de Jesus, havia outras 2 cruzes. 2 criminosos que tinham sido crucificados no mesmo dia, e aqueles condenados ainda não tinham morrido. Eles continuavam gemendo, agonizando, tossindo sangue, passando mal, respirando com dificuldade. E quando os líderes religiosos viram que Jesus tinha morrido, eles consideraram aquela tarefa cumprida, porque o interesse era matar Jesus. Eles então queriam que aquelas 3 cruzes fossem tiradas rapidamente do Monte Calvário, para não mancharem o sábado de Páscoa. Durante 7 dias, eles estavam jejuando e comendo pão sem fermento, e o grande dia da festa da Páscoa seria no sábado. Então eles queriam que aquelas cruzes fossem tiradas dali, que aquela paisagem grotesca, horrível, desaparecesse, para que no sábado eles pudessem comemorar a Páscoa sem aquela lembrança, sem aquela paisagem. É lógico que eles estavam pensando no motivo estético para isso, mas havia também uma outra razão, que era da lei, da Torá, para que o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus, fosse retirado imediatamente da cruz. Na Bíblia dos Judeus, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, e você tem uma cópia aí também, nós vamos ler o seguinte, e esta é outra razão porque o corpo de Jesus tinha que ser tirado dali. A Torá diz o seguinte, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Isto quer dizer que, além do motivo estético, tirar logo aquele quadro horrível dali, havia também a ordem religiosa na Torá, na Bíblia dos Judeus, para que Jesus fosse sepultado naquele mesmo dia. Mas os outros 2 ainda estavam vivos. Como que eles iriam fazer aquilo? Se eles sepultassem Jesus na sexta-feira, teriam que ficar esperando os outros 2 condenados morrerem. E historiadores nos afirmam que às vezes uma pessoa crucificada demorava 9 dias para morrer. E a pessoa morria por perda de sangue, por desidratação, muita sede, por fome, por infecção, o corpo enchia de pus, mas tinha que esperar o condenado morrer. E os judeus queriam tirar as 3 cruzes do Monte Calvário. Poxa, amanhã é sábado de Páscoa, é o grande dia da festa. Foi por isso que nós lemos isso aqui, pois era grande o dia de sábado. Amanhã é um grande dia. O Shabá já é considerado toda semana um dia sagrado, mas o Shabá de amanhã
é muito mais especial. É o Shabat de Páscoa. E a morte desses 3 condenados foi um fato lamentável que está manchando a nossa Páscoa, a nossa festa. Pessoas do mundo inteiro vieram para Jerusalém. E essas 3 cruzes não podem continuar no Monte Calvário. Mas como é que nós vamos tirar aqueles 2 que ainda estão agonizando? Vamos conversar com Pilatos. E chegaram para Pilatos e disseram: apresse a morte dos crucificados. Quebre as pernas dos 2, porque assim eles morrem mais depressa. E esse ato de quebrar a perna do crucificado era muito conhecido pelos romanos. Eles chamavam de crurifrágio, uma palavra latina, significando que deviam fragilizar o crucificado, quebrar a perna do crucificado. E quando a perna do crucificado era quebrada, ele perdia toda a sustentação do corpo. Ele não poderia mais manter o corpo ereto para respirar. Sem o apoio das pernas, a pressão nos pulmões aumentava e o crucificado morria em poucos minutos por asfixia, por falta de ar. Então Pilatos autorizou que aplicassem o crurifrágio, que quebrassem as pernas dos crucificados. E os soldados que foram executar esta ordem não sabiam que Jesus Cristo já tinha rendido o Espírito. Então, eles chegaram lá no Monte Calvário, pegaram primeiramente o condenado que estava na cruz da extrema ponta e, usando um porrete, foram lá e começaram a espancar para quebrar aqui a perna, para romper o osso da perna. Dizem que eles batiam ou com porretes ou com barras de ferro. E eram pancadas violentas. Imagine, quebrar os ossos das pernas de uma pessoa que está pregada no madeiro. Aquilo dava muito trabalho. Aquilo exigia muita força. E eles quebraram a perna do primeiro crucificado. Aí eles foram para quebrar a perna do segundo crucificado, o outro ladrão. E bateram até que romperam os ossos. Aí agora eles foram naquela cruz do meio. Foram ali para quebrar as pernas de Jesus Cristo. Mas quando eles chegaram, eles viram que o corpo de Jesus estava com a cabeça tombada e completamente largado no madeiro. Imaginaram que ele já estava morto. Ele já morreu. Não há necessidade de quebrar as pernas deste outro crucificado. Ele já está morto. Mas um dos soldados duvidou. Será que está morto mesmo? Será que ele já morreu? Ou será que ele desmaiou? Vai ver, está desmaiado. Aí esse soldado romano pegou a sua lança e, sem titubear, cravou aquela lança no lado de Jesus Cristo. E o apóstolo João estava assistindo aquilo. Era um espetáculo pavoroso. Quando João viu os soldados romanos quebrando as pernas dos 2 ladrões, a gritaria foi imensa. E agora, João vê quando o soldado romano crava a lança no lado de Jesus. Nenhuma reação. Nem sequer um gemido. Nem um movimento do corpo. Nenhum tipo de reação. Foi a mesma coisa que enfiar uma lança, uma espada num saco de batatas. Não se mexeu, não fez nada. Nenhuma reação mesmo. Seguramente Jesus Cristo estava morto. E quando o soldado romano puxou aquela lança, João ficou admirado com o que ele viu. João ficou assombrado com a cena que ele presenciou. Ele chega a escrever sobre isso aqui. Ele diz o seguinte, vamos acompanhar a leitura então, a partir do versículo 32.
Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E João diz no versículo 35, profundamente impressionado, ele escreve: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. João fez essa observação: saiu sangue e depois água. Aquilo trouxe um fato à memória de João, uma coisa que ele já tinha ouvido falar de frequentar a sinagoga, uma coisa que era corrente em Israel e que fazia parte da tradição religiosa da nação. Daqui a pouco eu vou falar o que foi que João pensou. Daqui a pouco eu vou te mostrar isso. Mas o soldado romano não teve dúvida nenhuma que de fato Jesus Cristo estava morto. Então os corpos poderiam ser retirados da cruz, porque não cabia em Israel, segundo a ordem da Torá, a Bíblia dos judeus, que os corpos dos mortos continuassem no madeiro. Teriam que ser sepultados no mesmo dia. Então eles irão correr agora com esse funeral. Jesus Cristo vai ter que ser sepultado no mesmo dia. Na própria sexta-feira, ele morreu às 15h. A sexta-feira iria se acabar com o pôr do sol. E para o judeu, o Shabá, o sábado de descanso, começava na própria sexta-feira com o pôr do sol. Então, antes do pôr do sol, Jesus teria que ser sepultado, como também os outros dois. Mas continuando a leitura aqui do relato de João sobre este fato, ele nos diz o seguinte no versículo 36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. João está também mencionando uma profecia que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando João citou esta profecia, alguém ficou pensando, mas que profecia é esta? E ela está lá no Salmo de número 34, que foi escrito pelo rei Davi 1000 anos antes de Cristo. Vamos ler o Salmo 34, versículo 20. Aqui diz o seguinte, ó: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É a esta profecia que João está se referindo. Que o dia que o Messias, o justo de Deus, morresse, nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Mas não apenas a profecia lá no Salmo de Davi exigia isso. O próprio costume da celebração da Páscoa tinha inculcado em toda a nação de Israel e em cada judeu desde criança, que quando eles comessem a Páscoa, isto é, eles teriam que tomar todo o cuidado para não quebrar nenhum osso do cordeiro. Olha só, Israel saiu do Egito, deixando para trás aquela escravidão, 14 séculos antes de Cristo. E desde o dia que eles saíram do Egito, eles passaram a celebrar a Páscoa, anualmente, era uma festa anual. E na festa da Páscoa, quando todos iriam comemorar a libertação do Egito, eles iriam comer o cordeiro da Páscoa, tomando todo o cuidado para não quebrar um só osso do cordeiro. Esse costume já estava arraigado em Israel. Então, eu quero ler com você em Êxodo, capítulo 12, no versículo 46, a respeito dessa observação que diz respeito somente à Páscoa. Acompanhem comigo, por favor. Diz assim, ó: numa casa se comerá a Páscoa. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Então eles tinham que comer o cordeiro para comemorar a Páscoa anual. E os pais diziam para as crianças: filhinho, como o cordeiro, mas Deus disse para a gente não quebrar nenhum osso desse cordeiro. Por quê, hein, pai? Ah, não sei. Está na lei de Deus. Está na Torá. Nós não podemos quebrar o osso do cordeiro.
E esse costume que havia em Israel e que Deus fez questão de repetir para que o povo levasse a sério, nós vemos a repetição dessa ordem no livro de Números, capítulo 9, no versículo 12. E é bom você ler isso comigo também. Aqui diz o seguinte, Números 9, versículo 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Então, não quebrar o osso do cordeiro fazia parte do estatuto da Páscoa. Havia um temor dos judeus. Não se pode comer o cordeiro quebrando os seus ossos. Tem que se comer a carne do cordeiro sem quebrar nenhum osso. Mas por quê? Não, ninguém sabia por quê. Mas por quê? Nem os rabinos sabiam por quê. Quem poderia explicar para aquele povo naquela época que o cordeiro da Páscoa, que eles comiam anualmente, para comemorar a libertação da escravidão do Egito, a libertação das trevas, quem poderia explicar que aquele cordeiro era só uma figura, era só um símbolo? Que aquele cordeiro que eles comiam anualmente, que eles sacrificavam todos os anos, e que eles tomavam todo o cuidado para não quebrar nenhum osso, quem poderia explicar a eles que aquilo era só um símbolo, que aquilo era só uma figura, que um dia viria o verdadeiro Cordeiro de Deus, em forma humana, ele morreria em plena Páscoa? Ninguém, mesmo que fosse o Império Romano com toda a sua força bruta, ninguém poderia quebrar um osso sequer do Cordeiro de Deus. Como que eles poderiam entender isso? Mas na verdade, Deus estava dando um sinal para mostrar que um dia não era aquele cordeiro quadrúpede irracional que livrava o povo do pecado, da morte e da escravidão. E que havia um outro cordeiro, muito mais sublime, perfeito, sem pecado, santo e ao mesmo tempo humano, queria morrer na cruz do Calvário para destruir toda a prisão do homem, da mulher, destruir toda a cadeia de Satanás, romper com todas as algemas, soltar todos os prisioneiros e declarar que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia Deus queria que o mundo entendesse isso. Por isso que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Ele teria que ser preservado inteiro. Agora o povo está vendo. Esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Muito bem. Mas agora uma outra coisa aconteceu que chamou a atenção de João, que deixou João pasmo. João, quando viu aquilo, ficou profundamente impressionado. Ele escreveu de um jeito aqui que parece que ele está jurando. Acompanhe de novo comigo aqui o versículo 35. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade. Olha só, João está insistindo que ele não mente não, que ele viu realmente quando a lança foi enfiada no lado de Jesus, e a lança, ao ser tirada, provocou uma ferida aberta, de onde jorrou sangue e água. E João está dizendo, eu vi. Olha, aquele que testifica isso, o seu testemunho é verdadeiro, porque sabe que diz a verdade. Olha, eu estou dizendo isso para que vocês acreditem também. Veja a preocupação de João, porque ele foi o único discípulo que continuou ao pé da cruz. Os demais tinham fugido, no máximo observavam de longe, mas João estava ali, e ele está dizendo, eu fui testemunha. Eu vi, acreditem em mim, eu estou falando a verdade para que vocês acreditem também. Eu vi, saiu sangue e depois saiu água. João nem se preocupa em dar muitas explicações sobre este mistério, porque naquela época já havia em toda a nação o conhecimento do fato. Ensinava-se em todas as sinagogas aos sábados que quando Moisés estava com o povo no deserto, e o povo morrendo de sede, quando Moisés foi ali para tirar água da rocha
Está escrito em Números capítulo 20, versículo 11, que Moisés foi e feriu a rocha 2 vezes. Isso era ensinado constantemente nas sinagogas, todo mundo conhecia essa história. E Moisés, inclusive, foi punido por causa disso. Porque não era para ele ferir a rocha. Deus disse: Moisés, fala com a rocha, para que dê água. Porém Moisés foi lá, pegou o cajado e feriu a rocha 2 vezes, xingando o povo, chamando o povo de rebelde. Moisés feriu a rocha 2 vezes. Isso era ensinado, isso eu sei, você sabe. Mas o que era ensinado pelos rabinos é que causou essa impressão em João. Porque era ensinado nas sinagogas, pelos rabinos, que quando Moisés feriu a rocha pela primeira vez, saiu sangue. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas os rabinos ensinavam isso naquela época. O Dr. Chaplin, ele cita a nota de um rabino judeu chamado Jonathan Ben Uziel. Esse rabino Jonathan Ben Uziel, ele escreve que de fato isso aconteceu, e os judeus acreditam nisso. Que quando Moisés feriu a rocha pela primeira vez, saiu sangue. E quando ele feriu pela segunda vez, saiu água. O Dr. Chaplin, ele também cita outros escritos judaicos, como por exemplo, Shemot Rabbah, na seção 3, na página 94, parágrafo 1, e também na Zoar 102, referência 4, que isso aconteceu na época de Moisés. Eu leio a minha Bíblia e eu não leio isso. Quando eu vou lá em Números capítulo 20, versículo 11, quero que você vá comigo também, não está escrito que saiu sangue e água. Olha só. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Eu fui conferir na Torá, eu tenho uma Torá viva, e lá também não diz que saiu sangue e água. Mas os rabinos judeus, nesses escritos aqui que eu mencionei para você, ensinam ao povo de Israel que quando Moisés feriu a rocha pela primeira vez, saiu sangue. E quando ele feriu pela segunda vez, saiu água. Então quando João disse, eu vi que saiu sangue e depois saiu água, João, ele está falando de um fato corriqueiro que todo mundo acreditava. Ainda que não esteja escrito na Torá, nem na Bíblia, mas era ensinado por todos os rabinos que a rocha primeiro tinha vertido sangue e depois tinha vertido água. Então João está fazendo uma associação de ideias, mostrando para o povo, olha gente, eu só sei de uma coisa, e isso eu vi aqui, ó. Isso eu vi porque eu estava lá, e eu estou falando a verdade, eu estou testificando que é para que vocês acreditem também. Saiu sangue e depois saiu água. Um mistério muito grande, eu quero que vocês acreditem nisso. Se o ensino dos rabinos estiver correto, então João está dizendo que Jesus Cristo é a rocha. João está fazendo uma referência direta que não apenas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ele também é a rocha que verte sangue e verte água. Mas se a tradição dos rabinos for apenas fantasia, isso também não importa. Se há uma coisa que eles andaram ensinando por fantasia, também não importa. João está dizendo, eu vi, é verdade. Eu quero que vocês acreditem. Ainda que aquela rocha lá no deserto não tenha vertido sangue, essa rocha eterna verteu sangue e verteu água. Eu vi com os meus olhos. O testemunho de João foi dado para aumentar a fé das pessoas. Agora, como que pode ter acontecido esse fenômeno de ter vertido sangue e água? Há 4 explicações que nós podemos considerar. E eu acho até que as 4
são válidas. A primeira delas é uma observação clínica, médica. Porque muitos médicos, ao explicarem este fenômeno, analisando somente as Escrituras, eles dizem que pode ter ocorrido uma ruptura no coração de Jesus. Essa ruptura, quando ocorre, enche o pericárdio de sangue. E o pericárdio é uma bolsa fibrosa que envolve cada coração. Por fora ela é fibrosa e por dentro ela é serosa. Ela tem muito líquido aquoso. Então os médicos explicam cientificamente que para ter saído sangue e água do corpo de Jesus, a ruptura aconteceu no seu coração e aquela hemorragia encheu o pericárdio de sangue. Mas como dentro do pericárdio tem aquele líquido aquoso, os dois não se misturam. O sangue e o líquido seroso não se misturam. Quando o soldado enfiou a lança, é por isso que primeiro saiu sangue e depois saiu água. Essa é a explicação da medicina. A segunda explicação é espiritual. Porque o sangue, na palavra de Deus, ele tem o valor da expiação dos pecados. Deus diz na sua palavra, lá na Torá, que é o sangue que fará expiação pela vida. Então, o sangue, ele tem o poder, quando vertido em sacrifício, de expiar a culpa do pecador. E a água, na palavra de Deus, ela tem o símbolo da purificação. Vários rituais no Antigo Testamento envolvem a água para que as pessoas se purificassem. Ainda que não fosse o batismo tal e qual nós conhecemos, os judeus, por exemplo, eles nunca comiam nada sem antes purificarem as mãos, lavando com água. Então a explicação espiritual para sangue e água é: primeiro, expiação. Segundo, purificação. Expiação através do sangue de Jesus e purificação através da água. Então Jesus Cristo, morrendo na cruz, vertendo sangue e água, ele é o responsável pela expiação dos nossos pecados e pela purificação de todas as nossas iniquidades. Perdão dos pecados e purificação dos pecados. Ou seja, eu acredito na expiação. E se eu creio na expiação, eu tenho que passar pela purificação. Por isso que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, eu creio no poder expiador do sangue de Jesus. Eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para que Deus me perdoe todos os pecados, e eu passo pela purificação do batismo nas águas. A pessoa que acredita no poder expiatório do sacrifício de Jesus tem que passar pela purificação das águas. Você que ainda não passou pelo batismo nas águas, só está crendo por enquanto no sangue, no sacrifício de Jesus, precisa passar também pelas águas. Está entendendo isso? A terceira explicação diz respeito ao cumprimento da Escritura. Voltando para o livro de Números, capítulo 20, versículo 11, quando Moisés feriu a rocha. Voltando ali, o cumprimento da Escritura, então. Aqui está escrito: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Feriu 2 vezes. Se nós cremos que Jesus Cristo é a rocha eterna, ele também foi ferido 2 vezes. E na segunda vez que ele foi ferido, verteu sangue e verteu água. A Escritura está se cumprindo com Jesus, ferido 2 vezes, ferido quando vivo e ferido depois de morto. 2 vezes ferido. E a última explicação é a sobrenatural.
é essa do versículo 35, que deixou João boquiaberto. João, ele nunca em toda a sua vida e por toda a eternidade, jamais vai esquecer este fato, porque ele estava ali. E ele está praticamente jurando, ele está insistindo para que não haja dúvida com ninguém. Ele viu e testificou. E ele diz: o que eu vi, o meu testemunho é verdadeiro. E olha, eu sei que eu estou dizendo a verdade, para que vocês também acreditem nisso. Verteu sangue e verteu água. E João, continuando aqui a narração desse fato que aconteceu com Jesus depois de morto. Tudo isso que nós estamos analisando aqui, igreja, diz respeito ao que aconteceu com Jesus depois de morto. João está buscando, por inspiração do Espírito Santo, explicações para o fenômeno que ele assistiu, e por que os seus ossos não foram quebrados, e por que ele foi espetado com aquela lança daquele jeito. Por que ele foi varado com aquela lança daquele jeito? E aí João encerra no versículo 37 dizendo: e outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. João não vai muito no detalhe. Ele poderia nos explicar muito melhor isso. Quem são essas pessoas que um dia verão Jesus traspassado? Que profecia é essa? Vamos no livro do profeta Zacarias, que é o penúltimo livro da Bíblia Sagrada. Também é um livro dos judeus. Profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10. A profecia diz o seguinte: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram. E o prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esta profecia diz respeito aos judeus. É sobre a casa de Davi e também sobre os habitantes de Jerusalém. Olha só, essa profecia é específica para os judeus, porque eles não acreditaram que Jesus Cristo era o Messias. Eles não o receberam, eles o rejeitaram, eles fizeram tudo o que tinha que ser feito conforme dizia a Torá. A Escritura se cumpriu infalivelmente em Jesus Cristo, e eles, olhando para Jesus, não o receberam. Mas João está dizendo, outra vez eles o verão. Olharão para aquele a quem traspassaram. E olha com a profecia direta: e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Jesus é o Filho unigênito de Deus. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus Cristo, ele é o primeiro a viver neste mundo sem nenhum pecado. Primogênito quer dizer primeiro, o que vem antes dos outros. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele é o primogênito dos que vivem para sempre. E um dia todos os judeus, todos aqueles que não acreditam em Jesus, todos aqueles que pensam e creem que Jesus Cristo é uma farsa, a profecia está dizendo que mais uma vez, todos eles olharão para Jesus Cristo. E o verão e ficarão pasmos. Eles irão chorar com muita amargura, vão reconhecer a história nele. Lá estão as cicatrizes na testa, são da coroa de espinho. Lá estão as marcas nos pulsos, nas mãos, são os cravos. Lá estão também as marcas nos pés, são os cravos nos pés. A posição que ele foi crucificado, lá também está o ferimento da lança que se enfiou no seu lado. E eles chorarão amargamente, prantearão muito, mas reconhecerão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito do céu, o primogênito dos mortos, aquele que vive para todos sempre.
Outra vez o verão. Mas não é só para os judeus, não. Fossem só os judeus que iriam ter essa visão no futuro, e eu digo que esse futuro está muito próximo. Há uma outra profecia que diz que não apenas os judeus, mas todos na terra, todos, irão contemplar aquele que foi traspassado na cruz do Calvário. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Aqui está escrito o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Veja só, o dia da volta do Senhor Jesus vai ser assistido por todos os povos na face da terra. Isso quer dizer que os japoneses verão o dia que ele vai voltar. Os chineses verão o dia que ele vai voltar. Os árabes verão o dia que ele vai voltar. Os judeus verão o dia em que ele voltar. Todos os povos da terra, até as tribos mais primitivas, até os povos mais distantes, até os lugares onde não há televisão, nem satélite, nem comunicação alguma, onde não existe sequer um aparelho para alguém ver pelo computador ou de outra maneira, até nos lugares mais remotos da terra, onde estiver um só ser humano, todos os olhos o verão. Verão vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E olha só a palavra, e se lamentarão. Essa profecia está para se cumprir, igreja. Haverá um lamento na terra quando isso acontecer. E por que se lamentarão? Por quê? Porque os chineses, eles vão lamentar por terem acreditado em Buda por milhares de anos. Os japoneses irão se lamentar por terem acreditado em Buda também por milhares de anos. Eles vão lamentar porque que nós não acreditamos em Jesus Cristo. Os árabes que leem lá no Alcorão que Jesus Cristo não morreu, ele desmaiou lá na cruz, depois o seu corpo foi tirado, e depois ele acordou, aí se mudou para Caxemira, foi lá para a Índia, onde casou e teve família. Os árabes vão se lamentar profundamente, porque eles acreditaram naquilo que Maomé escreveu e não naquilo que está escrito no Evangelho. Eles vão lamentar profundamente. Ora, como que pode alguém acreditar que Jesus desmaiou? Se o soldado romano, que também achou que ele estava desmaiado, foi lá e enfiou a lança, e nenhuma piscada, nenhum gemido, nenhum movimento, nada. Como que os árabes podem acreditar no que Maomé escreveu? Eles se lamentarão, porque eles verão que aquele que foi morto na cruz do Calvário está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o Alfa e o Ômega, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Você pode acreditar em quem você quiser. O Brasil permite isso. Quer adorar o diabo? Não tem problema. A Constituição garante que você tem toda a liberdade para adorar o diabo. Quer adorar uma pessoa morta? A Constituição do Brasil garante que você tem todo o direito de adorar uma pessoa morta. Quer adorar uma entidade? Quer adorar um guia? Quer adorar um espírito? Não tem problema nenhum. Brasil é um país livre e garante que você tem o direito de adorar quem você quiser. Quer adorar Maomé, Buda, Kardec? Quer adorar um pedaço de pau? Não tem problema. Quer adorar um pedaço de barro? Não tem problema. Você tem toda a liberdade e o teu direito está assegurado
para você adorar quem você quiser. Mas a mesma Constituição que garante o teu direito de adorar quem você quiser, também garante o nosso direito de pregar a verdade. E a verdade é uma só. Jesus Cristo não desmaiou, Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Foi visto por mais de 500 pessoas e subiu aos céus e assentou-se à direita do poder de Deus. E muito breve vai voltar para buscar a sua igreja. E se você não quer lamentar no futuro, se você não quer chorar no dia da volta de Jesus, então eu te aconselho a acreditar na verdade, a crer no único que é Deus. Jesus Cristo não é apenas o Filho de Deus, Ele é Deus. Leia comigo o versículo 8 de Apocalipse, estou no capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Se você não quiser lamentar no dia da volta do El Shaddai, então você precisa abrir mão da falsa fé e entregar a tua vida para Jesus e crer que o sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno, poderoso e único. Foi tão traumático para o céu, foi algo tão difícil para Deus realizar, que de maneira nenhuma Deus vai revogar aquele sacrifício. Quando Maomé surgiu pregando no ano 600 da era cristã, ele dizia: os cristãos falharam, Jesus Cristo falhou, João Batista falhou. Eu sou a última revelação de Deus para a humanidade. E muita gente até hoje está acreditando. Mas a morte de Jesus foi tão traumática que não adianta. Deus não vai revogar o sacrifício de Jesus. Pode passar o tempo que for, e vai continuar valendo uma só coisa no céu, na terra e no inferno: o sangue de Jesus tem poder, e quem nele crê é purificado de todo o pecado. O sangue de Jesus garante a vida eterna, e quem esperar vai contemplar a sua volta, não da terra, mas das nuvens dos céus. Eu vou ver a volta de Jesus, e não vou ver a volta de Jesus da terra. Eu vou ver ali, das nuvens. Eu vou contemplar dali a volta de Jesus. Só os que estiverem na terra, todos os povos e tribos que não acreditaram nele, que o desprezaram, esses estarão assistindo da terra. Esses estarão lamentando e chorando. Esses vão querer fugir. Mas se você agora crer que não há outro Salvador, que Jesus Cristo não apenas é o Filho de Deus, mas o próprio El Shaddai, e se você crer que Ele vai voltar realmente, e se você não tem outra fé nem outra esperança, se você agora está conhecendo a verdade, então oficialmente, tendo pessoas como testemunhas, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Este ato de fé tem que ser feito publicamente. Há exceções. Se você estivesse no alto de uma montanha, lá no Himalaia, debaixo de uma avalanche, coberto pela neve, e você está nos seus últimos momentos de vida, é bem capaz que ali, sem testemunha nenhuma a não ser Deus, é bem capaz que a pessoa possa até entregar a vida para Jesus naquelas condições e ser salvo. Mas uma das condições na terra para a salvação de quem crê é confessar Jesus publicamente, de dar o testemunho diante de outras pessoas, para que a terra seja testemunha e para que a palavra se cumpra no céu. Jesus Cristo disse o seguinte: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Quando eu comecei a reunião aqui, eu perguntei quem estava pela primeira vez na Paz e Vida. E eu fui olhando o rosto de um por um, dizendo que tenho boa memória. De fato tenho sim. Mas há alguém que tem uma memória muito melhor. E além de ter a memória mais prodigiosa do universo, ele anota no seu livro o nome das pessoas que o confessam na terra como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E ele jamais se esquecerá da pessoa que faz isso. Ele toma conta desta vida e preserva aquela pessoa que nele crê e ajuda todos os dias, até que finalmente ela chegue à terra de Canaã celestial, a Canaã do céu. Então hoje aqui comigo, você que está ouvindo esta palavra, Jesus Cristo quer te ver hoje aqui, na frente dos homens, assumindo uma posição, confessando diante de outras pessoas que Ele é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso aqui, esse fato vai ser registrado lá na glória, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, e o teu nome não sairá dali, a menos que você queira. Ninguém poderá tirar o teu nome dali. Você será a única pessoa que poderá fazer com que o seu nome seja riscado, caso você se afaste da presença do Senhor. Mas se hoje aqui você confessar a Jesus Cristo como teu único Salvador, o teu nome vai ser registrado no livro da vida do Cordeiro. Se eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, se o trauma que ele sofreu foi tão brutal que Deus jamais vai revogar, Deus jamais vai enviar outro Salvador, Deus jamais vai enviar outra Salvadora, Deus jamais vai revogar o sacrifício de Jesus. Por toda a eternidade ele vai ser sempre o eterno Salvador. Se você entregar tua vida para Jesus, você vai ter direito à vida eterna. Se você não fizer isso, se você continuar acreditando em outras pessoas, você tem todo o direito de acreditar em quem você quiser. Mas saiba disso, quando Jesus Cristo voltar, você vai estar junto com aqueles que estarão lamentando por não terem entregado a vida para Jesus. Hoje, enquanto é tempo, você deve entregar a vida para Jesus. Eu estava lá no escritório, minha filha chegou para mim, a Bianca, falou: pai, eu conheço um rapaz que ele não é muito meu amigo não, conheço mais de vista, ele é mais amigo do meu namorado. E ele entrou no banheiro, jovem ainda, teve um infarto e morreu no banheiro. Estou triste, pai. Não tinha amizade com ele, mas olha, pai, ele entrou no banheiro e morreu. Eu até brinquei com a minha filha e falei: é perigoso ir no banheiro. Porque eu conheço tanta gente que entra no banheiro e morre. A pessoa cai no banheiro, vai tomar banho e pruft. Mas também cai dentro do quarto, levanta de manhã e pruft. Também cai na sala, também cai na rua. O meu avô, por parte de mãe, estava andando na rua, deu um ataque cardíaco, morreu no meio da rua. A pessoa pode morrer em qualquer lugar, não é? Só que a pessoa que morre em qualquer lugar, mas na presença de Jesus Cristo, imediatamente a sua alma é transportada para o paraíso. No mesmo instante. Eu posso morrer em qualquer lugar, mas eu sei aonde eu vou estar. Não me preocupa isso. Mas se você morrer sem Jesus Cristo, em qualquer lugar que você morrer, até dentro de uma religião, se você morrer sem Jesus Cristo, você também vai parar num lugar onde eu te garanto que você não gostaria sequer de visitar, quanto mais morar ali. Mas Jesus Cristo veio justamente para evitar que você, que está ainda aqui na terra e que ainda tem oportunidade, Jesus Cristo veio para que você passe
da morte para a vida, para que você escape da condenação e vá para a salvação. O sacrifício de Jesus foi tão terrível que Deus não abre mão disso. Deus não abre mão. Eu vou perguntar uma coisa: quem aqui quer ir para o céu? Todos que querem ir para o céu, levantem as mãos. Sabe o que Deus diz? Deus diz assim: se quiser entrar aqui, tem que ser somente com o sangue que o meu filho verteu na cruz. Não tem outro jeito. Se você não tiver Jesus Cristo e só Jesus Cristo como teu Salvador, Deus não deixa você entrar ali. Verteu sangue e verteu água. Mistério da morte expiatória de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Dá pena daquela geração que crucificou Jesus. Tirem essa cruz daí, está enfeiando a nossa Páscoa. E eles nem imaginavam que Jesus era o motivo daquela Páscoa. Nem passava pela cabeça deles que o motivo daquela Páscoa estar acontecendo era justamente a morte de Jesus. Que aquela cena que eles queriam esconder era justamente a cena que Deus estava eternizando para a salvação da humanidade. Deus nunca vai passar uma borracha no Monte Calvário. Deus nunca vai eliminar aquelas cruzes, mesmo a dos ladrões. Sabe por quê? Porque um ladrão não quis nada com Jesus. Está lá queimando no Hades até hoje. Mas a outra cruz daquele ladrão é uma prova de que até o pior pecador pode ser salvo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Deus não vai passar uma borracha no Calvário. Aqueles dois condenados mostram qual o destino que a pessoa escolhe: condenação eterna se rejeitar Jesus, ou salvação eterna se entregar a Ele a sua vida. Deus não vai apagar o Calvário. E o Calvário continua valendo. Hoje este evangelho está sendo pregado aqui. E bem-aventurados aqueles que crerem. Bem-aventurados aqueles que entregarem a vida para Jesus agora. Porque eles vão passar da morte para a vida. A morte não terá mais poder sobre você. Os judeus diziam: vai ser grande essa Páscoa. Tirem essas cruzes. E eles não sabiam, nem imaginavam como de fato era grande aquela Páscoa. Foi ali naquela Páscoa que Jesus entregou a sua carne como alimento para o mundo. Se você agora entregar tua vida para Jesus, você vai viver para sempre. Nunca mais você morrerá. E o que é melhor, se você entregar a vida para Jesus agora, não importa quem você seja, você vai passar batido pelo juízo final. O que eu quero dizer com isso? Que você vai ver o juízo, mas não vai entrar nele. Não será julgado. Todos os que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo não passarão pelo juízo final. Porque passaram da morte para a vida, já tiveram os seus pecados expiados pelo sangue de Jesus. Se você quer vida e vida de verdade, se você quer ter certeza da salvação, então não há outro caminho, nem outro jeito, nem outra pessoa, é só Jesus. Olhe bem para mim, eu não quero convencer você a mudar de religião. Eu quero convencer você a passar da morte para a vida. Não quero convencer você a mudar de igreja. Quero convencer você, se eu puder, quero convencer você a entregar a vida para o único que tem poder para te salvar. Se você fizer isso agora, os teus pecados serão expiados pelo sangue de Jesus. Mais tarde você passa pela água também, pela purificação no batismo nas águas. Mas o que importa agora é você receber o benefício do sacrifício de Jesus. Se você se banhar no sangue de Jesus, os teus pecados não aparecerão mais. Quando Deus olhar para você, Ele não vai ver um pecador, não vai ver uma pecadora.
ele vai ver o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Se você entregar a vida para Jesus agora, você vai ter a certeza da salvação. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. Em nome de Jesus, a decisão é tua agora. Ao lado da cruz de Jesus, tinha 2 cruzes. Um dos ladrões foi salvo, e não é porque ele merecia, foi porque ele entregou a vida para Jesus. O outro não foi salvo, porque ele não quis saber de Jesus. Deus está deixando a coisa muito clara. Até o pior pecador pode ser salvo, desde que entregue a vida para Jesus. Jesus olhou para aquele ladrão que morria do seu lado direito e disse: ainda hoje eu te digo que estarás comigo no paraíso. No mesmo dia. Que coisa! No mesmo dia, aquele homem teve as pernas quebradas, morreu em poucos minutos por falta de ar. Mas no mesmo instante que ele deu o último suspiro, a sua alma entrou no paraíso e ele encontrou com Jesus Cristo. Salvo pelo sangue de Jesus. Se você fizer a mesma coisa, você vai ser salvo. Olhe para mim. Quem quer entregar a vida para Jesus, recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh glória. Todos que ergueram as mãos. Venham aqui para frente comigo, por favor. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Sai do teu lugar e vem correndo aqui para frente. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Não há outro Salvador no céu, na terra ou debaixo da terra. E por toda a eternidade não haverá outro Salvador. Só Jesus Cristo salva. Vamos aplaudir mais o Senhor. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão afastadas, desviadas. Geralmente a pessoa desviada, ela não gosta que a chamem de desviada, porque ela diz assim: eu não estou desviado não, eu só estou sem igreja. Mas eu continuo acreditando em Deus, continuo acreditando em Jesus. Eu não adoro imagens. Eu só não estou indo em nenhuma igreja. Não preciso de igreja para ser salvo. Não é? A pessoa fica irada quando a chamam de desviada. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Se a pessoa não estiver ligada no corpo, se o membro não estiver ligado no corpo, o membro não tem vida. O membro só tem vida quando está ligado no corpo. O membro fora do corpo apodrece. Você tem que estar ligado, sim, no corpo de Cristo, na igreja. E é na igreja que você participa da Santa Ceia, onde você come a carne e bebe o sangue de Jesus Cristo. Sem igreja, há quanto tempo você não toma Santa Ceia? Você que já se batizou nas águas, você que conhece a palavra, há quanto tempo você não toma Santa Ceia? Não é? E se você não tiver comunhão com o Senhor Jesus, se as trombetas soarem, você fica. Você não sobe. Você tem que voltar para Jesus. Você tem que se ligar à igreja. Você tem que se tornar membro do corpo de Cristo. Você tem que passar por esse processo. Não leva a mal, não. Deus não quer que você fique longe da casa do Pai. O Pai nunca fechou as portas para você. A casa do Pai continua com as portas abertas esperando por você. Esta casa aqui, vê, você está dentro dela. É a casa do teu Pai. Por que você vai vir aqui e participar como se fosse visita? Como se fosse um estranho, uma estranha? Se você é filho, é filha, por que você vai ficar aqui olhando apenas, enquanto os outros vão participar do corpo e do sangue de Cristo? Enquanto os outros vão participar da ceia? Por que você vai ficar só observando?
O Pai hoje está te chamando. Eu sei que você sente falta disso. Eu sei que você sente falta dessa comunhão. Eu sei que você ama a palavra de Deus. Eu sei que a tua alma está sedenta, o teu corpo está faminto. Eu sei que você está suspirando de saudades. Eu sei que você não vê a hora de sentir novamente aquela alegria do primeiro amor. E você vai sentir isso agora, se você quiser. Por isso eu vou te chamar com todo amor, com todo carinho. Você que está afastado, afastada. Você que está sem igreja, saia do teu lugar. Vem aqui para frente agora também, em nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração onde você vai ser ligado novamente no corpo de Cristo, aqui na igreja. Eu sei que tem mais gente. Vem, vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que vai chegar aqui na frente. Vem, oh glória, vem. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Saia do teu lugar e vem aqui para frente. E eu quero chamar também pessoas que estão se sentindo acusadas. Pastor João Ribeiro, eu estou hoje aqui na igreja, sei que vai ter a Santa Ceia, mas eu só ia assistir, eu não ia nem participar, porque eu me sinto indigna de participar do sangue de Jesus. E você está aqui conosco hoje, se sentindo fraco, fraca, se sentindo a última das criaturas, indigna. O que eu estou fazendo no meio desse povo santo? Me diz uma coisa, onde você está vendo o povo santo aqui? O máximo que você está vendo são pecadores santificados pelo sangue do Cordeiro. Aqui não tem santo próprio, o único santo é Jesus Cristo. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para que você se coloque debaixo da cruz, porque o sangue de Jesus continua vertendo. Aquela fonte jorra até hoje e vai jorrar por toda a eternidade. Se você hoje está conosco, creu que do corpo de Jesus saiu sangue e água, saiba que o sangue é a tua expiação e a água é a tua purificação. Hoje, se você vier aqui, o sangue de Jesus vai expiar o teu pecado. E aquela água que foi vertida ali vai te purificar de toda condenação. Você vai sentir paz na tua vida para participar do corpo e do sangue de Jesus. Está sentindo o desejo de vir aqui na frente? Então venha. Venha, porque foi por você e por mim que Jesus Cristo morreu. Venha, porque o sacrifício de Jesus é poderoso. E vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu sou santificado pelo sangue de Cristo. Eu sei que o único bem que em mim habita veio através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus me purificou, me santificou, e agora o Espírito Santo de Deus habita no meu interior. A única coisa que eu tenho de boa em mim é a minha fé, que me diz que o sacrifício de Jesus me purifica de todo o pecado. E eu creio nisso. Verteu sangue e verteu água. E nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque Ele é o Cordeiro da Páscoa eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu sei que Ele foi traspassado por minha causa, e que um dia todos os moradores da terra, até aqueles que já morreram, um dia o contemplarão. Eu tenho a certeza que eu vou ver Jesus face a face, e voltarei com Ele nas nuvens dos céus, e que eu vou assistir a volta de Jesus de cima e não de baixo. Tenho certeza absoluta disso, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Esta é a tua fé. Esta fé garante para você a vida eterna, a vida de verdade. Se tem mais alguém que está querendo aproveitar e vir aqui para frente, aproveite agora, vem agora, porque nós vamos ajoelhar. E enquanto algumas pessoas ainda decidem vir aqui para frente, deixe eu falar com quem está ouvindo à distância, quem está acompanhando pela internet, em qualquer lugar do mundo. Você quer entregar a vida para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Você que está afastado, afastada? Então se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, como nós também vamos nos ajoelhar agora aqui. Vamos nos ajoelhar. Vamos colocar a nossa mão direita sobre o nosso coração. Com a mão direita assim sobre o coração, fecha os teus olhos. Você que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, e você que está ouvindo à distância, acompanhando à distância, com a mão direita sobre o teu coração também, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu creio nela. Eu sei que não há sacrifício mais poderoso do que aquele que foi feito pelo meu Senhor Jesus. E eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Pai querido, de joelhos dobrados, eu digo ao Senhor que reconheço e creio em Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero, meu Pai, que pelo sangue de Jesus, o Senhor agora faça expiação de todos os meus pecados. E também agora me purifique com a água viva. Tire, Senhor, toda a condenação da minha vida e me dê agora a alegria da minha salvação. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Confirma o meu nome no teu santo livro. E não permita, Senhor, que jamais o meu nome dele seja riscado. Me ajude, Senhor, a continuar na minha jornada aqui na terra. Se eu cair, me levante, Senhor. Se eu tropeçar, me levante, Senhor. E se eu desanimar, me encha do teu espírito, me põe de pé a caminhar, porque eu quero perseverar até o fim, que pode ser a minha morte, como também o dia glorioso em que as trombetas soarão. E neste caso, meu Pai querido, eu quero ter o meu corpo transformado e ser arrebatado num abrir e piscar de olhos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Meu Deus querido, meu Pai amado, pelo sangue de Jesus, me purifica agora de todo o pecado, porque eu não tenho outro Salvador, outro Senhor, outro Redentor além de ti. Meu Pai querido, muito obrigado pela minha alegria e pela minha salvação em Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história de sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Não guarde essa mensagem para você. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Deus abençoe a sua vida. Canal do Alberto Santos. O canal interdenominacional
da palavra de Deus, da fé e do testemunho.